A praia de Itaipuaçu ainda guarda uma preciosa vegetação de restinga, que por sua vez sobrevive ao lado de um extenso canal. Assim, 3 ambientes paralelos e bem definidos, que se resumem na linha da praia, na vegetação de restinga e no canal de Itaipuaçu, com sua água salobra, margeada por uma vegetação bem característica dos manguezais, formam uma paisagem de imensa beleza e rica em atributos naturais, incluindo uma imensa biodiversidade. Em meio à rica avifauna que habita esses refúgios, sobressai uma voz, emitida a cada sinal de ameaça, a qualquer hora do dia ou da noite. O quero-quero é uma ave típica da América do Sul e muito conhecida no território brasileiro. Mas o esforço que esta e tantas outras formas de vida fazem para sobreviver e reproduzir é, em grande parte, despercebido por nós. Essas vidas, essas aves, estão aí, ao nosso lado, dividindo espaços, lutando com todas as forças por viver e procriar seus filhos, assim como nós. Esta é a história de um casal de quero-quero. Um relato oriundo de observações e registros diários de sua vida frente à sobrevivência e criação da prole. E é sobre essa saga de sobrevivência que nos detemos. O esforço para criar sua prole e dar continuidade à vida. O esforço de cada um de nós. O drama deste casal. A faixa da Restinga foi onde o casal decidiu construir seu ninho. O ninho não passa de um parco amontoado de gravetos. Sobre uma suave concavidade, eles são construídos, num primeiro olhar, quase sem nenhum capricho. Mas não é bem assim. O segredo está em permanecer despercebido. O ninho não deve chamar a atenção dos predadores. As adaptações evolutivas envolvem grandes segredos. O ninho raso é mais discreto, não há dúvidas. Os ovos, tingidos de pigmentos apropriados, garantem uma eficiente camuflagem. Em adição, a plumagem dos adultos e suas tão intrigantes nuances de cores dão ao conjunto uma enorme descrição. E descrição é tudo, se você quer se manter vivo, visto que predadores não faltam. Mas não para por aí. O complexo comportamento dos adultos no decorrer do período reprodutivo é também primordial para que obtenham sucesso na sua empreitada. São esperados de 3 a 4 ovos, sempre na forma de um peão, uma pera. Esta ninhada tinha 3 ovos. Terminada a ovipostura, a fêmea se deita sobre eles.
Mas não é sempre assim. A chegada de um inimigo, uma ameaça, é alardeada imediatamente pelo macho, que procura chamar a atenção para si. Muitas estratégias são esperadas, dependendo da situação. Se a fêmea se encontra fora do ninho, o casal inicia uma série de movimentos coordenados, buscando tirar a atenção do intruso do local do ninho. Se, no entanto, a fêmea está deitada sobre o ninho e a ameaça se aproxima, o macho também se aproxima, deitando seu corpo sobre o solo, aqui e ali, tentando fazer crer que o ninho estaria onde ele se encontra. Nada disso dando certo, iniciam-se os ataques ao intruso, seguidos de grande alarido. Numa situação extrema, a fêmea se afasta do ninho e junta-se ao macho nos ataques. Se nem assim o intruso se afasta, sorrateiramente o macho vai se aproximando do ninho e deita-se sobre os ovos, assumindo o lugar da fêmea. Eventualmente, o casal recebe a ajuda de outros quero-queros na proteção de seu ninho, embora essa companhia seja logo dispensada quando o objetivo é alcançado. Defendem o ninho com tanta dedicação que nem o coração mais duro não estremece com o amor e proteção que dedicam aos seus futuros filhotes, ainda sob a proteção daquelas cascas pintadas. Dentro de cada um daqueles incríveis invólucros cresce um embrião, e a continuidade da vida precisa ser garantida. E o tempo passa. Os dias e as noites carecem da atenção permanente do casal que, unido e cooperativo, se empenha para que tudo dê certo, para que o seu esforço conjunto não seja em vão e que nessa temporada não haja grandes perdas. Os animais precisam de fontes de energia e o quero-quero nem se fala. Para isso, caçam artrópodes em geral, como os insetos, além de peixinhos e pequenos moluscos. O nosso casal sai em busca de alimento nas 3 faixas do seu território: na linha da praia, na restinga e no canal. Claro, durante a evolução dos embriões dentro dos ovinhos, eles dão a preferência a permanecer mais na faixa da restinga, próximos ao ninho. No entanto, os quero-queros são comumente vistos caminhando ao longo da linha de arrebentação das ondas. Sempre com um olhar atento a qualquer coisa que se mova. Moveu, vira petisco. Quando estão na faixa da restinga, eles sacodem a perninha, como se fosse um tique nervoso. Longe disto, o tremor assusta os insetos, que se movem diante do iminente perigo. Ao moverem-se, deflagram-se,
desperdiçam o que lhes é mais eficiente como mecanismo de sobrevivência, a camuflagem, e viram petiscos. No mundo da lama, à beira do canal, eles também encontram alimento. Seu olhar aguçado, de um vermelho encantador, contrasta com o alvinegro de sua face e o delicado penacho em sua cabeça lhe imprime, por fim, um toque majestoso, que, afinal, é merecedor. Além de precisarem proteger seu ninho e mesmo suas vidas das ameaças inerentes a seu habitat, como os predadores naturais, outras ameaças são diárias, como os cães domésticos que rondam a restinga, os incêndios que são frequentemente ateados por gente má, cavalos que pisoteiam a área e as motocicletas, quadriciclos e automóveis que insistem em trafegar pela restinga. A aflição dos pais é imensa porque tudo isso pode, em um segundo, esmigalhar o ninho, seus filhos, o ente maior, o mais valioso sentido para sua existência, tão grande, talvez, quanto permanecerem vivos. Os dias se sucedem e, a cada manhã, novas luzes trazem esperança e sinais de renovação. Já é quase Natal e o forte calor do verão, recém-chegado, aquece a areia, que aquece o ninho, que ajuda a manter a temperatura e o desenvolvimento dos filhotes, ainda embriões, que mais que tudo precisam dos cuidados dos pais e também do calor de seus corpos. E num desses dias, próximo ao Ano Novo, bem ao final da tarde, um novo esforço soma-se à nossa história. Um dos ovinhos, o primeiro deles, se rompeu. Não é uma ruptura casual, mas sim fruto do desejo do primeiro filhotinho de abandonar aquele invólucro que até então lhe foi absurdamente útil. Já não era mais. Precisou ser rompido, abrindo espaço para que este novo serzinho surgisse para a vida. Pleno, inteiro, perfeito. Aquele filhotinho foi o primeiro, e o dia se fez noite. Na manhã seguinte, o sol dava indícios de um narcisismo extremo. Nos seus primeiros raios, os ovinhos gestantes ainda se mantinham inteiros. Não tem nada fácil, não. Para nascer já é preciso esforço, persistência, foco. E o caminho é conhecido ao longo das gerações, do processo evolutivo do quero-quero e tantas outras espécies do mundo animal, que precisam vencer esse desafio. Nesta fase da vida, a ponta do seu bico é adaptada para perfurar e cortar a casca do ovo, abrindo, inicialmente, um ou mais orifícios que facilitarão o esforço para o rompimento deste invólucro. É o nascimento. Num piscar de olhos, os outros ovos eclodiram. E minutos depois, os filhotes já estavam conhecendo a redondeza. Logo, voltaram para o ninho, até agora sua única referência, seu porto seguro. Mas não por muito tempo. Os filhotes se reconheceram e perceberam, junto aos pais, a família que constituíam desde então. Eles não voltariam mais ali. O abandono do ninho seria definitivo. Nos primeiros 2 dias, permaneceram na faixa da restinga. O solo firme, recoberto por uma vegetação diversa, riquíssima, ora rala, ora densa, ofereceria, em princípio, grande proteção. Acompanhando os passos dos pais, vão aos poucos reconhecendo aquele mundo. Já buscam o próprio alimento e, compenetrados, vasculham o solo, atentos a qualquer movimento. Mas os perigos estão por toda parte, e principalmente os cães, levados soltos pelos seus tutores,
correm frequentemente nesta vegetação. Ao primeiro sinal de alerta enviado pelos pais, os filhotes se abaixam ao máximo, deixando seus corpinhos bem rente ao solo. E ali ficam quietinhos e imóveis, até que a ameaça se dissipe e desapareça. Quando a ameaça é iminente e assustadora, os pais permanecem vocalizando, tentando com todas as forças e estratégias afugentá-la. A coragem para defender seus pequenos é digna de respeito, quase heróica. Eles investem sobre corpos enormes, do tamanho da gente, do tamanho de um cão, do tamanho que for. Investem em voos rasantes, sem medo, mas também sem querer, num primeiro instante, machucar ninguém. Por isso, os ataques são estratégicos e não culminam em uma investida total, que resulte em colisão. Isto, no entanto, pode acontecer. Mas, expondo os esporões avermelhados que possuem nas asas, partem em um voo retilíneo até o invasor, desviando a trajetória nos últimos instantes, apostando que esta estratégia, isenta de vítimas ou ferimentos, seja eficaz. E creia, na maior parte das vezes, é sim. A restinga não oferecia, portanto, a paz que algum dia era esperada para viver. A família, provavelmente por este ou outros tantos motivos, resolveu se mudar daquela parte da restinga. A faixa da praia era muito exposta, sujeita às intempéries marinhas e, portanto, fora de cogitação. A faixa do canal parecia a melhor opção. Além da maior proteção oferecida pela densa vegetação, era provável que a disponibilidade de alimento fosse farta. O solo alagadiço, aquele lamaçal imenso, talvez dificultasse, ao menos, o vai e vem de grandes predadores. Estava decidido. Fora dos olhares diurnos, eles se foram para lá, iniciando uma nova jornada. Os pais conheciam bem o canal, mas para os filhotinhos tudo aquilo era uma imensa novidade. O solo, se é possível chamar assim aquela mancha de lama provisória que se formava entre o canal propriamente dito, onde a água fluía lentamente, ou seja, sua calha, e a margem relativamente definida e recoberta de vegetação. Aquele solo instável, encharcado e movediço, como uma mancha que, na paisagem, desaparecia quando a maré estava alta e a água do mar adentrava pela foz do canal, fazendo com que seu leito subisse a ponto de não haver mais aquele chão, aquele território tão rico e seguro. Pois quem se atreveria a andar ali sem afundar completamente? Poucos, muito poucos, adaptados, principalmente com relação ao peso, corpos leves, mas imprescindivelmente adaptados na estrutura e forma de suas patas.
Para os filhotinhos de Quero-Quero, isto parecia fácil, um tesouro na terra. Percorriam aquela grande mancha de lá para cá e daqui para lá durante quase todo o dia. Às vezes espalhados, às vezes mais juntinhos. Suas andanças não eram em vão. Estando os pais ali para lhes darem segurança, o que poderia ser mais importante do que saciar a fome? Esta fome quase insaciável que os filhotes têm. Para protegerem os filhotes, os pais adotavam certas estratégias. Normalmente, a mãe permanecia junto à margem onde os filhotes estavam, sempre de olho neles e em qualquer possível ameaça que se aproximasse. Já o pai costumava distanciar-se com frequência, mantendo-se a algumas poucas dezenas de metros de distância. Esta posição lhe permitia avistar alguma ameaça que se aproximasse antes que sua família pudesse se dar conta. E nestas situações, disparava sinais de alarme imediatamente. A atenção da mãe também era infinita. Não tirava os olhos dos filhotinhos. A qualquer sinal de alerta, os filhotinhos se escondiam, se abaixavam, como de costume, tornando-se quase imperceptíveis. Aquelas pernas proporcionalmente gigantes desapareciam, seguidas do claro ventre que o denunciaria. Restava à mostra a cabeça e o dorso, recobertos de uma plumagem escura e rajada que, junto ao solo, nada se via, nada se percebia. Os pais costumavam, também, perseguir o intruso se a situação assim permitisse, se assim fosse necessário. Muitas vezes, antes mesmo que o intruso se aproximasse o suficiente para oferecer algum risco à sua família, um dos adultos voava até este e o afastava dali, com fortes investidas e à disposição de um soldado. Embora o macho tivesse imensa proatividade nessas perseguições, a fêmea também unia suas forças para afugentar qualquer tipo de ameaça. Cada dia vivido, uma nova vitória alcançada. Ao entardecer, os filhotes ainda exploravam a lama. Enquanto havia luz, eles permaneciam ativos, afundando suas perninhas na lama, experimentando gostos, explorando cada centímetro do seu mundo. Nas últimas luzes do crepúsculo, sua mãe era o maior abrigo. Vinham aos poucos, se aconchegando e literalmente adentravam sob a plumagem dela, arranjando um jeitinho para que seus corpinhos se acomodassem ali. Afinal, as noites eram longas e os ventos, o frio, quem sabe a chuva, e os predadores. Nada mais seguro do que estar sob os cuidados dela, atenta e zelosa. Para ela, e por que não dizer, para o casal, era como se cada crepúsculo fosse impresso de uma imensa gratidão por estarem todos vivos. A noite cai. Pela manhã, todos estão vivos e a vida segue seu rumo. A cada dia, a cada noite, novos desafios.
Os filhotinhos vão crescendo e a família segue unida. No decorrer dos dias, no entanto, nem tudo era alegria. Havia 2 semanas exatas que a família adotara um pequeno território de menos de 100 metros da margem do rio, daquele canal, para viver. Foi nesta tarde de janeiro, véspera do dia de São Sebastião, que se contavam 3 filhotinhos, que sobreviviam às inúmeras ameaças. A maré aumenta, o território diminui, as chuvas caem impetuosas. No dia do santo, o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, a família não contava com um filhotinho. O que teria acontecido? Eram tantas as ameaças. No canal, os cães também conseguiam explorar, principalmente, as bordas de terreno mais firme. A mancha de solo, encharcado e movediço, não estava mais ali. Gaviões rondavam o céu. De alguma forma, aquele filhotinho foi vitimado e era preciso prosseguir vivendo. Era preciso, os pais sabiam disto. Naquele fatídico dia, toda a família se deslocou cerca de 80 metros de rio abaixo, andando agora por outras paragens, buscando estender o território. Talvez na tentativa de não se exporem àqueles que já se interessavam por sua existência para lhes servir de fonte de alimento, de presa. Não sei se eram meus olhos, os deles ou de nós todos. Havia uma dura expressão da efemeridade da vida. Era preciso, contudo, dar um passo adiante e seguir, simplesmente seguir em frente. Sobre o que aconteceu com aquela pequena vítima, não era possível saber exatamente. Além das ameaças naturais, o canal traduzia a falta de educação das pessoas em geral e a forma como a sociedade ainda interage com a natureza que a cerca. Traduzia o descaso do poder público. E, mais que tudo, a insensibilidade humana. Eram tantas as ameaças. Não bastasse o fogo criminoso que queimava a Restinga, as construções que invadiam dia após dia esse ambiente único, esta paisagem sem preço, esta natureza de incrível beleza. A bela natureza que atrai as pessoas, as mesmas que a poluem e a destroem. O mês de fevereiro chegara. Dia após dia, os pais, sempre na sua abnegada missão, protegiam os 2 filhotes. Todos viviam próximos, mas cada filhote, independente do outro, varria com os olhos cada centímetro ao seu redor, em busca de pequenas presas. Com cerca de um mês de vida, já trajavam algumas cores próprias dos pais, destacando o pescoço com um filete de penas enegrecidas que se abria no largo peito, contrastando com o branco de seu ventre. O dorso, no entanto, mantinha-se rajado, favorecendo sua camuflagem quando visto de cima, principalmente por rapinantes. Naqueles dias de maré alta, 35 dias após os filhotes abandonarem aquele ninho raso, porém relativamente seguro, mais uma perda. Porque a vida está sempre por um segundo. Porque viver é um risco.
um risco que é também um direito e uma aventura a cada dia em liberdade, se não fossem tantas as interferências humanas. Embora supostamente predado, nunca saberemos, no entanto, o motivo da família perder mais um dos seus entes, mais um filhotinho. A esperança se fez um único sobrevivente, um poema, um pequeno quero-quero, um ser amado. Fruto da dedicação e do esforço de seus pais, fruto de sua própria insistência em viver, leva na essência de sua própria vida esse mundo de esperanças, mas também de coragem, resistência e, por que não, em sua essência, uma história de amor. Quando suas asas, além de tingidas por um delicado colorido, ornarem um esporão, este poema de vida estará terminado e a história de mil quero-queros se repetirá através das gerações. Todas distintas, únicas, mas unidas em um só poema.